Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, iniciei um estudo falando sobre a bem-aventurança. Eu fiz a introdução, eu li o capítulo 5, versículo 1 e 2 de Mateus. Hoje eu quero ler do versículo 3 até o versículo 12. Tentarei explicar passo a passo acerca da bem-aventurança. Aqui o Senhor Jesus traz 8 bem-aventuranças, na qual nós precisamos compreender. Vamos à palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todos os mal contra vós, por minha causa. Exaltai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença neste momento, ó Pai, para ministrar a Tua palavra, para trazer, Senhor, algo acerca da bem-aventurança, Pai. Falar, Senhor, sobre a felicidade que o Senhor Jesus promete. Quando Ele diz bem-aventurado, Ele diz alegrai-vos. Alegrai-vos, vós que sois pobres, vós que sois misericordioso, vós que sois perseguido. É isto que o Senhor Jesus está falando. Então, meu Deus, Pai amado, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, usa-me, Pai, usa-me poderosamente para ministrar a Tua palavra da maneira como ela é. Este é meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, aqui o Senhor Jesus traz-nos 8 qualidades ou 8 promessas de bem-aventurança. E eu quero vos dizer passo a passo. Não sei se conseguirei trazer em um único áudio este 12 versículo que eu li hoje, mas se não for possível, eu trarei conforme a medida do Espírito Santo estiver me concedendo. Vamos à palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus viu aquele povo, aquela grande multidão, então Jesus sobe um monte, sentou-se e os seus discípulos chegaram perto dele e ele começa a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Qual teria sido a reação das pessoas enquanto ouviram a palavra inicial do sermão de Jesus? Falar de felicidade já seria um bom assunto para iniciar qualquer tipo de discurso. Quanto mais um sermão proferido pelo próprio Messias. O ser humano vive em constante busca de felicidade. Talvez as variações se doem enquanto ao que faz as pessoas felizes. E foi exatamente nesse ponto que Jesus tocou. O tipo de pessoa a que ele se refere como muito felizes
são justamente os mais infelizes. São os mais infelizes no conceito secular. Então o Senhor Jesus apresenta um novo conceito de felicidade, somente experimentado pelos cidadãos dos reinos dos céus. Quem, amados, é que tendo de ouvir falar de Jesus de Nazaré e sabendo um pouco acerca do que ele ensinou, não está ligado, ou seja, não ouviu falar sobre a bem-aventurança que dão início ao sermão da montanha. São palavras simples, mas profundas, de uma profundidade imensa. Este sermão traz a cada coração, tem atraído cada nova geração de cristão, além de muitas outras pessoas. Quanto mais, amados, nós exploramos as suas mensagens, as suas palavras, mas precisamos compreender. São palavras ricas, são palavras de uma riqueza, são de uma riqueza imensurável. Não podemos sondar as suas profundidades. A bem-aventurança descreve o caráter, o equilíbrio de cada povo, de cada cristão. Aqui o Senhor Jesus nos traz oito bem-aventurança. E eu quero vos dizer que não existe 8 grupos separados e distintos de discípulos, pois todos somos iguais. Não existe, portanto, 8 grupos separados. Não existe algum dos quais são manso, enquanto outros são misericordioso, e outro ainda chamado para suportarem perseguições. Não, amados, todos nós somos chamados servos do Senhor, e todos nós estamos sujeitos a passarmos por tudo o que o Senhor Jesus disse. O que o Senhor Jesus disse. São, portanto, antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que ao mesmo tempo são manso, são misericordiosos, são humildes de espírito e limpos de coração, chora e tem fome, são pacificadores, são perseguidos. Cada cristão que possui uma destas 8 qualidades foi declarado bem-aventurado. Cada cristão, amados. Podemos muitas vezes perceber que algum é mais manso, outro. Temos visto dentro das próprias comunidades, alguns sofrem mais perseguição que outros, mas nós somos parte integrante um do outro. Quando um está sofrendo, toda a comunidade sofre. Quando uns são perseguidos, é como se o próprio Cristo estivesse sofrendo a perseguição por nós. Portanto, amado, cada cristão possui uma dessas 8 qualidades. Portanto, cada um foi declarado ser bem-aventurado. A palavra aqui traz-nos como base, diz que significa felicidade. Portanto, esta mensagem poderia dizer: felizes os que são pobres de espírito, ou que são humildes de coração. Portanto, gostaria, amado, de examinar uma dessas bem-aventuranças proferida pelo próprio Jesus. A bem-aventurança daqueles que são destituídos de autossuficiência ou
da própria condição financeira. O primeiro grupo de pessoas a quem Jesus se refere como sendo feliz são os pobres de espírito. Quem seria essa pessoa? Alguns têm interpretado que Jesus estaria se referindo àqueles que vivem dentro da linha da escassez financeira. Portanto, amado, eu quero vos dizer que são aqueles que muitas vezes têm a sua própria dependência, depende totalmente daquilo que Deus tem providenciado para o seu sustento. Bem-aventurados pobres de espírito, disse o Senhor Jesus. Lucas já foi ao contrário. Lucas 6, verso 20 diz simplesmente: bem-aventurados sois vós os pobres. Enquanto que Mateus declara: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito. Quando aqui o Senhor Jesus faz referência de pobreza de espírito, Ele não está falando que você não teria a sua espiritualidade fortalecida, não. Aqui está referindo sobre a humildade, um caráter de humildade. Por causa disto, alguns comentaristas, por usar a referência de Lucas e de Mateus, alguns comentaristas dizem que Jesus estava se referindo aos pobres do ponto de vista social e sociológico. Mas quero vos dizer, amado, que Jesus estaria se referindo à condição de humildade e não simplesmente sobre a pobreza material. Parece que alguns simplesmente estão ligados alguns comentaristas usam esse versículo simplesmente para explicar a pobreza, para pregar a pobreza. Algumas igrejas usam esse versículo para pregar a pobreza, mas o que o Senhor Jesus estava se referindo era a humildade. A humildade é uma das capacidades para ser participante do reino dos céus. No princípio, ser pobre poderia significar passar necessidade, literalmente materiais. Mas, amado, gradualmente, porque as necessidades não tinha outro refúgio a não ser no próprio Deus. Pobreza recebeu, talvez, aqui dentro da palavra do Senhor Jesus, a condição de humildade. E ele é algo espiritual e passou a ser identificada como uma humildade, ou seja, uma dependência de Deus. Como não tinha como prover a si mesmo o seu sustento físico, o desprovido dependia somente de Deus. Nesse sentido, amados, Davi intitula-se uma pessoa pobre. Ele diz que ele era pobre e necessitado. Salmo 40, verso 17. Veja bem, amados, Davi era rei de Israel, era o grande rei de Israel, e ele se colocou na condição de ser pobre e necessitado. Dificilmente essas palavras querem passar a ideia de pobreza material, pois ele, sendo rei de Israel, ele tinha tudo a seu dispor. Ele tinha servos, servas, tinha as riquezas que o seu reinado possuía. Davi era segundo o coração de Deus. Então ele não poderia ser pobre, ele não poderia ser tão necessitado, mas ele se coloca na condição de dizer: eu sou pobre e necessitado. Aqui demonstra a humildade. Portanto, talvez muitas vezes devido à pressão dos inimigos, faz com que venhamos a nos colocar em humildade. Talvez
sobre isso fez com que o grande rei Davi destacasse aquela característica que todo pobre geral contém, pois leva a nos fazer com que venhamos ter a dependência do nosso Criador, a depender totalmente daquilo que Deus está providenciando para nós. Com base nisso, quero vos afirmar que todos aqueles que enxergam sua dependência de Deus são pobres de espírito, são humildes, ou seja, são humildes o suficiente para não se apegarem a qualquer autossuficiência. Isto foi que Jesus afirmou. Jesus afirmou: já tem a sua recompensa, deles é o reino dos céus. Como o próprio Jesus já inaugurou o reino ao vir ao mundo e fazer a sua obra, não há confusão nenhum em entender que, de certa forma, o reino já era uma recompensa presente para os pobres de espírito, ou seja, para aqueles que se colocavam na condição de humilde. Portanto, a pobreza que Jesus se refere nos leva à condição espiritual. São os pobres de espírito, que ele declara ser bem-aventurado. Então somente este receberá o reino de Deus, pois o reino de Deus que produz a salvação é um dom tão absoluto e também gratuito. É o dom gratuito, é um dom imerecido, tem de ser aceito com dependência, com humildade, como se fosse a humildade de uma criancinha. A bem-aventurança aqui que o Senhor Jesus se refere também, falando sobre o coração quebrantado, quando ele diz: bem-aventurado aqueles que têm os seus corações quebrantados, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando diz chorar, quantas vezes, amados, nós muitas vezes choramos na presença de Deus. Amado, continuando o seu sermão, Jesus menciona mais uma classe de bem-aventurado, os que choram, que se poderia traduzir esta segunda bem-aventurança por felizes os que, a fim de chamar a atenção do seu próprio Criador, choram na sua presença, se colocam na presença de Deus e diz: a ti, ó Deus, eu entro na tua presença com a minha alma, eu choro humildemente pedindo da tua graça e da tua misericórdia. A vida cristã, de acordo com Jesus, não é só alegria e riso. Algumas pessoas pensam que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você só viverá momento de regozijo. Não, amados, aqui nós vemos que há cristão que parece imaginar que deveria exibir sempre um sorriso largo, um sorriso perpétuo no rosto e viver continuadamente exuberante, barulhento, felizes da vida. Isto é uma atitude antibíblica até mesmo. Aqueles que pregam desta maneira: ai de vós que agora estáis rindo, diz Lucas capítulo 6, verso 25. Jesus não especifica aqui o que fazer estas pessoas, que fazem essas pessoas chorarem, mas ele mesmo chorou pelo pecado da humanidade, pela amarga consequência que trazia no juízo e na morte, e pela cidade. Ele, quando entrou em Jerusalém, ele chorou pela cidade de Jerusalém.
O Senhor Jesus chorou quando viu Lázaro que estava morto. Amado, mas ele chorou, foi na verdade pelo pecado da humanidade, pela condição pecaminosa de cada um que leva muitas vezes nós até sermos vítimas da própria morte, pela amarga consequência que traria no juízo e na morte, e pela cidade impenitente que não recebeu Ele como sendo o Senhor e Salvador. Por isso o Senhor Jesus chorou. Nós também deveríamos chorar, mas chorar pelas próprias maldades do mundo, chorar por causa das injustiças sociais. Como os homens se tornaram tão impiedosos, precisamos agora nos aproximar de Deus com humildade, pedindo a misericórdia de Deus devido ao pecado, do pecado que tem contaminado o mundo. Mas não só apenas o pecado dos outros que deveria nos levar às lágrimas, pois temos os nossos próprios pecados para que devemos chegar e contar para Deus. E esse pecado deve nos levar ao arrependimento. E o arrependimento muitas vezes nos leva a chorar perante a presença de Deus. Ou será que eles são que não entristece a cada um de nós? Será que você não sente tristeza da maldade que o pecado muitas vezes tem trazido ao teu coração? Será que o teu próprio pecado ou o meu próprio pecado não tem me levado muitas vezes a fazer uma autoanálise da minha própria vida, e muitas vezes não tem me levado às lágrimas? Tais pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade e as tragédias deste mundo tenebroso, serão consolados pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero. Isto é o perdão da graça de Deus. Deus te perdoando, Deus perdoando a mim. A bem-aventurança da vida governada por Deus precisamos nos colocar na condição de servo humilde e manso na presença de Deus. Vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus diz: os mansos, os humildes. Portanto, precisamos nos colocar nessa condição de nos tornar humilde, de nos tornar atencioso, de sermos cortéis, e portanto o que exerce o autocontrole dentro de si mesmo. Sem que estas qualidades seria impossível. Jesus descreveu-se a si mesmo como sendo manso e humilde de coração. Mateus 11, verso 29. E Paulo falou da sua mansidão e benignidade. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Portanto, amado, falando sobre a bem-aventurança, precisamos compreender que isto age dentro e tem algo dentro do nosso próprio espírito. É o Espírito de Deus falando ao nosso espírito. Esse versículo faz com que nós, amados, venhamos compreender: os mansos não são os fracos, não são os covardes, são aqueles que, sob a pressão da vida, aprenderam a curvar as suas vontades e a colocar-se ao lado das suas próprias nações, da sua própria família, a colocar os seus dilemas, os seus problemas diante da grandeza e da graça de Deus. Ser mansos são as características daquele que se torna humilde perante a presença de Deus. Em vez de ser arrogante, independente, precisamos depender totalmente da graça
da misericórdia divina. A terra não pertence aos altos confiantes que se autoafirma, que procura possuí-las através das suas próprias forças, mas são aqueles que se colocam humildemente na presença de Deus, que se tornam humildes de espírito, que estão dispostos a perder tudo por causa do próprio reino de Deus. Essas pessoas mansas, Jesus acrescentou, herdarão a terra. Era de esperar o contrário. Achamos que as pessoas mansas nada conseguem, porque são ignoradas por todos, ou então tratada como se fosse covarde, são desprezados muitas vezes. Muitos acham que são os valentões, são os arrogantes que vencem na luta pela existência. Os covardes são derrotados. Mas aqui Jesus não estava mandando as pessoas serem covardes, ele estava mandando ser humilde, ser manso. Entretanto, tais pessoas, ou seja, os mansos, os pobres ou humilde, pode se deleitar não só na certeza do reino dos céus, que de certa forma já pertence a ele, já pertence a cada um de nós nesta vida presente, mas também na certeza de que tão famosa terra prometida, a Nova Jerusalém, lhe pertencerá um dia. A bem-aventurança do espírito, daquele espírito faminto e sedento por justiça. A quarta bem-aventurança diz respeito àquele que tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, por justiça, é uma linguagem figurada que descreve possivelmente o reino da qual excluirá totalmente o domínio e a opressão dos ímpios, assim como o poder e o efeito do mal, do pecado, que muitas vezes tem atrapalhado a cada um de nós. Justamente com a justiça Deus irá tocar o coração de cada um de nós. Tal fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição ao materialismo é deixado de lado e passamos a viver uma vida espiritual. O cristão não são como os pagãos que vive absorvido pela busca das riquezas, dos bens materiais. Eles estão em busca do primeiro reino, que é o reino de Deus e a sua justiça. Amados, atentamos para a recompensa prometida aos famintos, aos sedentos por justiça. Eles um dia serão satisfeitos. A bem-aventurança da perfeita vontade de Deus irá acontecer dentro da nossa vida. Continuando o seu discurso, Jesus afirmou: bem-aventurado os misericordiosos. Estas bem-aventuranças estarei trazendo amanhã. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre o versículo 7 até o versículo 12. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai amado, te dando graças, Senhor, pela tua benignidade, por ter me dado, Senhor, esta palavra que hoje o Senhor coloca em meu coração, para trazer, Senhor, a bem-aventurança, falando, Senhor, sobre o Sermão do Monte. Ó Deus amado, me dê, Senhor, esta capacidade de eu me tornar humilde, para que possa, Senhor, alcançar e entrar no reino dos céus pelas portas, Pai.
Este meu pedido. Abençoe meu irmão, minha irmã. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte que me segue pela rede social. Abençoe, Senhor, aqueles que me ouvem, aonde a minha voz chegar. O país onde a minha voz chegar, Pai. A cada um, conceda da tua graça, da tua benignidade, do teu amor. Que a tua glória, o teu Shekinah esteja sobre nossas vidas, para que assim venhamos nos revestir do teu amor inefável, do teu amor glorioso. Oh, de mi crai suri mi canta, ande tu te crais. Declai suri mi canta, lá basuri mi anda, lá balaias. Deus de poder e de glória, por isso te glorifico e te louvo, pois eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos amado e tem nos ensinado por meio da tua palavra, que devemos ser humilde de espírito, devemos estar, Senhor, nos revestindo da humildade para podermos entrar no reino dos céus. Ó Deus amado, te glorifico e te louvo. Amém e amém.